Uma boa noite a todos. Agradecer imensamente a presença de todos que estão comparecendo nessa audiência pública para tratarmos de um assunto muito relevante, considerando algumas manifestações de cidadãos junto a alguns colegas vereadores aqui, tratando-se de uma audiência elucidativa, uma audiência pública para que a nossa população tenha informações sobre esse caso do cemitério Nossa Senhora do Carmo. É um caso de irregularidade de comercialização de túmulos, né? Nós tivemos a procura por algumas famílias e temos aqui hoje presente algumas autoridades da Prefeitura, nosso irmão e vereador também, Roselei, e nós vamos adotar a seguinte rotina: 10 minutos para explanação pessoal das autoridades, que eu vou citar agora, e logo após a explanação a gente já pode abrir a pergunta aos presentes, direcionada à autoridade que estiver explanando aqui. Vamos registrar aqui a presença do vereador Lineu Navarro, do senhor Carlos Talarico, diretor do Departamento de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de São Carlos, do doutor Valdemar Zanetti, Divisão Judicial da Prefeitura Municipal de São Carlos, vereador e irmão Roselei Françoso, vereador pelo PT, e José Carlos Correia, superintendente da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de São Carlos. Então a gente dá início primeiramente, eu gostaria de chamar à mesa aqui as autoridades por ordem, o senhor José Carlos Correia, para compor a nossa mesa. Doutor Valdemar Zanetti. Por favor. Senhor Carlos Talarico, diretor do Departamento de Resíduos. Registramos também a presença do nosso irmão vereador Valcinir Bragato, do PV. Então, declaro aberta a presente audiência pública, que tem por finalidade tratar de possíveis irregularidades no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Focando também que a audiência não se trata ela não tem um enfoque investigativo, salientando que já houve recentemente um inquérito policial instruído pela Polícia Civil, recentemente já concluído e encaminhado para a Promotoria Pública para as providências judiciais. Então a nossa audiência é informativa, né? Vamos deliberar informações a respeito de como está hoje o andamento de todo esse procedimento com relação a essa questão do cemitério. Eu abro a palavra ao senhor diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, Carlos Talarico. Por 10 minutos explanará hoje a nossa presença aqui na audiência a atual conjuntura do administrativo do cemitério Nossa Senhora do Carmo, com relação ao que ele tiver para nós de informações sobre essa questão das irregularidades constatadas. Senhor Carlos Talarico, por favor, 10 minutos. Senhor presidente do exercício, que está promovendo essa audiência pública, vereador Penha, superintendente da Secretaria de Serviço Público, senhor Valdemar Zanetti, do Departamento Jurídico da Prefeitura, senhores vereadores,
Bragato, Lineu, Roselei e o pessoal que está presente ao plenário, bem como imprensa em geral. Boa noite a todos e gostaria de definir a vocês o seguinte. A partir do momento que fomos nomeados para exercer a função de diretor de serviços urbanos e que engloba o cemitério municipal de São Carlos, ou seja, Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio de Pádua, nós tivemos a orientação do vice-prefeito, o Paulo Roberto Totomini, que se efetuasse um serviço com transparência, um serviço que a população tivesse inveja e tivesse o sentimento certo do que está acontecendo lá. E no transcorrer de alguns dias dentro do departamento, dentro do cemitério municipal, ocorreram alguns fatos que nos proporcionaram até uma certa tristeza. Mas é o seguinte, esses fatos aconteceram em administrações passadas e existe já um processo, uma sindicância em andamento que a administração a qual foi alvo desse problema abriu, ou seja, penalizando quem o fez. Então, com a existência dessa sindicância, desse processo, certo? O que nos cabe é o seguinte, até está presente a pessoa aqui, que o dia que eu estava lá eu presenciei, o acontecimento de um fato lamentável. O que nos resta é o seguinte, existe uma sindicância e um processo em andamento, novamente estou repetindo, é pegar essas pessoas, o fato que está acontecendo e mandar que se faça um boletim de ocorrência e anexe a esse processo que tem em andamento, porque não adianta você abrir outro, porque já tem um que está em andamento, certo? Não adianta você abrir duas sindicâncias e dois processos. Então, é o que nós estamos fazendo, certo? Com toda a transparência, toda a lisura, estamos atendendo as pessoas que foram lá. Aliás, eu peço, não precisa ter correria aqui, não, porque isso aí lá não resolve lá. E sim, às vezes uma explicação, algum levantamento que vocês precisarem, logicamente estamos em toda disposição para que se faça. Porque é interesse nosso também que se fique as coisas claras. Agora, nós temos um jurídico na prefeitura, que todos os fatos que acontecem lá, além de fazer o boletim de ocorrência, informar o delegado, informar as autoridades, nós passamos ao jurídico da prefeitura, que toma as providências cabíveis no fato. É por isso que está presente aqui o nosso jurídico da prefeitura, que ele poderá esclarecer, inclusive, as atitudes que são tomadas e quais são o andamento da carruagem. Mas eu gostaria de pedir a vocês que dentro dessa administração, dentro do cemitério municipal, que é a função nossa e que cabe a nós zelar pelo bem e patrimônio que são de vocês, que são do município, nós vamos fazer isso aí. E pode ficar tranquilo, certo? Que cada caso é um caso. A gente não vai poder explicar todos aqui, mas tem pessoas que compraram um jazigo de particular, outros compraram do cemitério, mesmo da própria administração, certo? Então, cada caso é um caso. E nós vamos tomar o partido correto, nós vamos dentro da lei e tudo vai se esclarecer. Agora, eu gostaria de pedir aqui claramente a todos vocês aqui, e gostaria até que a imprensa noticiasse esse fato. Não compre jazigo ou área na prefeitura municipal sem passar pela própria administração municipal. Porque lá, a partir do momento que você comprar um jazigo ou comprar uma área, você vai receber a concessão, a posse da área. Isso vai passar pelo jurídico, vai ver quem é o titular, certo? Então isso aí vai ser tudo feito às claras, tudo direitinho. E é isso que eu tenho para falar para vocês. E se precisar de alguma coisa, depois estarei aberto a perguntas depois de vocês. Muito obrigado.
agora, com a palavra, o doutor Zanetti, do jurídico da Prefeitura Municipal, doutor Valdemar Zanetti, pelo tempo de 10 minutos, doutor. Vereador Penha, presidindo esta sessão, senhores vereadores Roselei, Lineu, Bostonil, senhores interessados no assunto. A situação do cemitério criou-se um factoide, na verdade, e acabou gerando algumas expectativas positivas e outras negativas, né? No cemitério, na verdade, surgiu esse papo aí, essa notícia de que foram violadas 600 sepulturas. Não é verdade. Não estou no cemitério, mas isso não é verdade. Não. Eu vou explicar o que aconteceu. Vou explicar o que aconteceu. A violação da sepultura, gente, é quando o sujeito vai lá, abre uma sepultura e escancara os restos mortais da pessoa que foi enterrada, sem autorização ou sem que a administração perceba. Isso aí é violação da sepultura. O que aconteceu foi outra coisa diferente. Tá? Então, deixa eu explicar os procedimentos que acontecem nos dois cemitérios municipais, para que os senhores tenham o conhecimento do que está acontecendo, e depois os vereadores também devem tomar providências adiante. Aliás, já teve no passado uma tentativa de uma tomada de providência e a coisa ficou meio do caminho. Lineu já lembra disso, o Valcimir lembra disso. Não sei se o Roselei, como funcionário, talvez não tenha percebido, mas quem estava aqui na Câmara sabe, e eu vou explicar depois. A sepultura, ela não é vendida para a família. A família compra a concessão da sepultura. Não compra o terreno, compra o direito de poder sepultar o seu parente lá, o seu ente querido. Quando ele paga o valor da taxa municipal, é uma taxa que anualmente se corrige, ele paga e constrói o túmulo. Aí ele vai ter aquela sepultura de uso perpétuo. Enquanto estiver dando manutenção na sepultura, ninguém vai mexer naquele túmulo. Tem gente que não tem condições de comprar a concessão. Então, a prefeitura concede o direito de fazer o sepultamento, e esse sepultamento antigamente permanecia por 5 anos. Depois, com a carência de sepulturas do cemitério, o cemitério foi ficando pequeno, a cidade crescendo e tendo mais sepultamentos, a prefeitura, através de uma lei, reduziu de 5 para 3 anos, para aqueles que não adquiriam a concessão, aqueles que enterravam sem o direito de ter a concessão, sem poder fazer o túmulo, então enterravam o corpo ali. Depois de vencido esse tempo, a prefeitura tinha o direito de fazer a exumação dos restos mortais e inumar esses restos mortais no ossuário. O ossuário nada mais é do que aquelas caixinhas colocadas no muro do cemitério. Se vocês andarem, principalmente naquele muro rente à Avenida São Carlos, vocês vão ver que lá de dentro tem bastante caixinha com número. Ali, e tem restos mortais, está marcado o número da sepultura. No livro da administração, está marcado o nome da pessoa que está naquela caixinha. Tá? Então, temos que fazer, primeiro começar aqui a diferença. Quando a concessão paga, que o sujeito constrói, a família constrói o túmulo, então ele vai administrar esse túmulo aí, conservar o túmulo, por muito tempo. Se ele não pagar a taxa da concessão, ele tem o direito de sepultar o corpo do parente ali
Mas a hora que vencer o prazo, é com prazo determinado, a hora que vencer esse prazo, a prefeitura tem o direito de retomar, ela faz a exumação, pega os restos mortais, coloca no ossuário para liberar aquela sepultura para outro sepultamento. Tá? Bom, esse é um fato que vocês devem prestar muita atenção. Às vezes vão fazer o sepultamento, o que a prefeitura autorize o sepultamento e vocês querem ficar, ou as pessoas querem ficar com a sepultura de uso perpétuo. Não pode. Ou a pessoa, a família paga o direito da concessão para poder usar, e aí ela vai ter que construir o túmulo naquela sepultura, ou então ela assume que depois, finalizados os 3 anos, ela vai perder o direito de usar aquela sepultura, o ossuário vai receber então os restos mortais. Tá certo? Essa é a primeira parte. Segunda parte, quando a prefeitura vai fazer a retomada das sepulturas, aquelas consideradas abandonadas, essas que a família não adquire a concessão, a prefeitura não precisa comunicar a ninguém, sabe que passou os 3 anos, ela pode fazer exumação e vai acondicionar, com todo o respeito, tira os ossos que sobraram ali, às vezes tem alguma peça de roupa, tem família até que coloca algum objeto de estimação da pessoa junto com o corpo, tudo isso aí é acolhido e é acondicionado no saco plástico e colocado no ossuário. Quando se trata de abandono de sepultura, que a pessoa pagou a concessão, mas abandonou, não construiu o túmulo, então a prefeitura pode, depois de passado o tempo, ela pode, através de uma relação que é feita de todas as sepulturas abandonadas naquele período, ela faz um edital, publica o edital, em 3 dias no jornal. Feita essa publicação, a prefeitura retoma a sepultura. Mas também, da mesma forma, retira os ossos, coloca no saco plástico e acondiciona no ossuário. Então, se a pessoa não tem mais aquela sepultura, ela quer saber aonde estão os ossos do familiar que foi morto, vai estar acondicionado no ossuário. É uma caixinha pequena de concreto feita na parede e tudo bem. Quando tem famílias aí que às vezes querem fazer reforma no cemitério e não tem condições ou não quer que esses restos mortais sejam levados para o ossuário, eles querem fazer uma reforma na sepultura e fazer, por exemplo, tem 2 carneiras e quer ampliar e fazer 4 carneiras, por exemplo. Às vezes tem um túmulo duplo, dá para se fazer 6 carneiras. Então o que acontece? Retira-se os ossos, os restos mortais da pessoa que foi enterrada ali, faz a reforma, depois faz a inhumação na própria sepultura. Usa-se uma das carneiras e junta, né, num cantinho, fica aqueles restos mortais, porque faz um montinho, um saquinho pequeno, não vai atrapalhar nada, fica junto com o caixão do próximo que vai ser enterrado ali. Está resolvido o problema, quer dizer, para todos os efeitos, moralmente, o corpo daquela pessoa continua enterrado naquela sepultura, não foi levado para outro lugar. Tem famílias, inclusive, que de vez em quando pede autorização na prefeitura, que tem o pai enterrado numa sepultura e a mãe na outra. Eles querem unir os dois numa sepultura só. Então pede autorização para a prefeitura, para a administração do cemitério, para fazer a exumação de um lugar para levar para o outro lugar. Então leva, tudo bem, tem autorização, a família vai presenciar esses atos, isso não é feito escondido, isso é feito na presença dos parentes que requereram aquela transferência, muda-se, né? Tem o marido enterrado numa sepultura, a mulher na outra. Vamos juntar os dois, então pega-se, abre-se a carneira, abre-se o túmulo, recolhe-se os restos mortais da pessoa que está ali, acondiciona no saco plástico, identifica-se, esse saco plástico aí ele não se estraga na sepultura que estiver bem vedada, né? E fica no cantinho lá. Daqui a 10 anos for abrir, aquele saco plástico está lá com o bilhetinho, com o cartão identificando de que pessoa pertence
né, de qual falecido pertence àqueles ossos. Bom, aí é a situação normal do cemitério. Agora, acontece o seguinte, isso aí é que agravou o problema, que depois veio dar essa questão toda que vocês estão levando hoje a dizer que foram violadas tantas sepulturas. Não é bem assim. O que aconteceu é o seguinte, quando a prefeitura notificou, através do edital, até 10 anos atrás mais ou menos, fazia simplesmente o edital, publicava-se 3 dias no Jornal da Cidade e depois retomava a sepultura. Né? Eu, quando comecei a ter problemas dessa natureza, eu sugeri para a administração do cemitério que, além de publicar o edital, se empenhasse ao máximo a se descobrir quem era ou quais eram os parentes daquele falecido que estava enterrado ali, para dar a notícia de que iria ser tomada a sepultura se ele não fizesse a reforma necessária. Uma sepultura abandonada, que não tiver uma reforma, a pessoa não cuidar, ela pode causar problema até de saúde pública, né? Porque começa a afundar a sepultura, começa a aparecer bicho, se a pessoa morreu com uma doença infecciosa, inclusive uma doença transmissível, pode ser até que dali pode surgir algum problema, então a prefeitura tem que cuidar disso. Por isso que não pode permitir sepultura abandonada. Não é que ela quer beleza no cemitério. Não é nada disso. Ela tem que cuidar para não ter problema de saúde pública. Tá? Tanto é que na parte nova do cemitério hoje não se constrói mais túmulo. Se planta grama e coloca uma pequena plaquinha lá com o nome do falecido e está resolvido o problema. Porque tem as carneiras de concreto, de tijolo e concreto, são vedadas hermeticamente, não tem problema nenhum, e não tem que fazer túmulo em cima, não tem que fazer nada, tá? Que é a maneira mais fácil de se conservar. Então não existe ali problema de ter, a não ser que se quebre uma laje, qualquer coisa, e a sepultura aflorar, né? Aqui em São Carlos já teve época de ter chuva forte naquela região, e corpos que foram enterrados 2, 3 dias antes, estavam ainda na terra, chover e levar caixão, levar corpos e tal, chegou a ficar até no muro do cemitério lá embaixo. Não sei se vocês tiveram conhecimento disso, o Lineu sabe disso, o Valsemir também. Né? Então, os processos que foram criados depois a respeito disso, vieram parar em minhas mãos, a maior parte passa em minhas mãos, ou todos eles passam em minhas mãos para resolver esse problema. Então eu tenho o capricho de tomar o depoimento das pessoas que vêm para explicar de que forma adquiriu o terreno, de quem adquiriu o terreno, quem estava sepultado ali, né? E se foi notificado ou se não foi notificado. O que aconteceu de 2003 a 2005, demorou para a gente descobrir esse fator, né? É que tinha um administrador no cemitério que tomava os procedimentos de notificar a família através do edital e tal, né? Depois ele fazia exumação e acondicionava esses restos mortais, ou mandava o pessoal da prefeitura condicionar os restos mortais no ossuário. Só que aí na hora, ao invés de ele pegar e colocar essas sepulturas que foram retomadas para o cadastro da prefeitura para ceder para outras famílias, ele passou a vender, né? Recebeu dinheiro, mas não colocou o dinheiro no caixa da prefeitura. Ficou para ele. Esse é um problema, tá? E deu um problema jurídico. Nós temos um processo, a pessoa já foi condenada, está em fase de recurso, e nós estamos para entrar com outro processo contra a mesma pessoa, por causa de outros problemas que aconteceram. Então, quando isso acontece, que a família vem lá e tal, e sabe que foi retomado o terreno, e sem que ela tomasse conhecimento, e os ossos foram
exumados, inumados, a sepultura vendida para outra pessoa, quando a pessoa vem e prova que comprou, recebendo o recibo emitido pela prefeitura, nós vamos examinar esse recibo, se ele é um recibo autêntico ou se é um recibo falso. Existe o recibo autêntico que é chancelado por uma máquina registradora, né? E tem uns recibinhos que eram fornecidos por esse sujeito, que eram datilografados, como se fosse uma autenticação com carimbo do cemitério. Eu tenho nos processos que estão comigo lá, tenho dezenas e dezenas desses recibos. Se tiver aí, eu falo para você, se é falso ou verdadeiro. Pode trazer aqui. Eu te falo já. Então, esses recibos falsos, o dinheiro não entrou na prefeitura. Deixa eu ver. Tudo bem? Esse aqui é falso. Tá? Isso que foi feito à máquina não foi feito... Tem toda a característica de autenticação, mas é falso. O autenticado aparece a autenticação aqui de forma diferente. Pode mostrar para o vereador Penha lá para ver isso aí. Quem quiser ver pode manusear. Esse aí eu falo, é falso. Deixa eu ver. Dá licença um pouquinho. Deve ser de 2003 a 2005. 24 de março de 2005. Teu nome é? Do quê? Bom, quem conhece, bom, tudo bem, vai. É meu irmão, não sou eu. Bom, então eu quero que vocês entendam isso. Ela está com um recibo aí de uma sepultura, um recibo falso. Tá? Então essas sepulturas foram vendidas e o dinheiro não entrou na prefeitura. Então quando é feito desse jeito, o processo vem para mim, a pessoa reclama que comprou a sepultura e aí apareceu outra pessoa procurando, me dá licença de explicar, eu vou prolongar mais porque isso aqui é muito importante e vai ajudar muito os senhores a esclarecer depois. Considerando a relevância do assunto, o senhor está concedendo o prolongamento da sua fala. Tudo bem. Então, quando acontece isso, da família, por exemplo, ir lá e comprar a sepultura, e o dinheiro não entrou para a prefeitura, no caso desse aí, e a família que comprou, depois ela é enganada que ela vai lá querer fazer o túmulo e não pode, porque no registro do cemitério não está constando o nome da pessoa que comprou, está constando o nome de quem estava lá, tá? Então, quando o processo vem na minha mão, eu opino para o prefeito deferir o pedido de retomada da sepultura, ou então dar uma outra sepultura para a família, tá? E, nesse caso, o que foi pago pela família vai se considerar como pago para a prefeitura, mas a prefeitura vai cobrar do sujeito que foi administrador de cemitério. Nós já temos um processo em andamento com valores bastante elevados e temos mais, nós estamos esperando para poder fazer, para não fazer vários processos, para fazer um processo só, talvez até o começo do segundo semestre a gente chega lá. É que é muita coisa no meu departamento, não dá para eu cuidar só da parte de cemitério. O outro detalhe, que é também escabroso, esse é escabroso, tem lá dentro do cemitério 5 ou 6 pedreiros que não são funcionários da prefeitura. Mas eles vivem daquilo ali. São pedreiros particulares. E esses pedreiros particulares compram sepulturas ou tomam sepulturas abandonadas, reformam, fazem carneira e depois vendem para outras pessoas. E aí, algumas delas chegaram a orientar o sujeito para ir negociar com a administração do cemitério a venda do terreno, pagando a taxa para o sujeito que administrava, e o pedreiro cobrando a taxa da construção das carneiras. Então era um negócio feito em conjunto, era um negócio casado. O administrador com o pedreiro. Você recebe e dá o recibo da sepultura e eu faço a carneira. Então a sepultura ficava lá em R$400 ou R$500, R$265 em tempos atrás, e o pedreiro cobrava R$3, R$4 mil para fazer 4 ou 5 carneiras. Tem um pedreiro lá que deve ter mais ou menos umas 5 ou 6 sepulturas para vender,
e eu pedi para a administração do cemitério passado, eu não falei ainda com o atual, que eu não conheço, mas eu quero conversar com ele e orientá-lo da mesma forma, para não permitir que se faça nenhuma venda de sepultura se não for através da administração do cemitério. Nenhuma venda de sepultura paralela, de pedreiro para a família. Se vocês forem no cemitério e alguém oferecer uma sepultura que não seja a administração, chama a polícia e manda prender que o cara está roubando e está vendendo coisa que não é dele. Tá? Então, eu tenho essa preocupação. Isso aqui, inclusive, a gente tem procurado tentar envolver um desses caras, o cara é um lambari ensaboado, ele escapa de todas. Nesse inquérito agora, ele conseguiu sair outra vez. Ele não foi indiciado. Ele tem 5 ou 6 sepulturas prontinhas, com carneiras, com a laje em cima e tal, para vender. Só que como eu pedi para a direção do cemitério não permitir que nenhuma sepultura fosse vendida sem autorização da administração e sem o devido registro legal nos livros, para saber de quem era, para quem vai passar, elas estão lá guardadas, elas estão no estoque. Só que não consegue desovar a sepultura. Tá? Isso vocês, vereadores, senhores vereadores, me desculpem, terão que depois tomar essa providência, auxiliar o prefeito, não é o prefeito atual. Desde antigamente isso vem acontecendo. E nós temos que uma hora dar um paradeiro nisso. Tá? Eu lembro que o Marquinhos Amaral tentou, acho que há uns 8 ou 10 anos atrás, fazer um trabalho aqui na Câmara. Saiu um problema aqui de tentar, chegou a anunciar a máfia do cemitério. Não sei se vocês lembram disso. Chegaram até um certo ponto e preparou. Eu não sei se teve alguma força estranha que impediu que se continuasse. Naquela época era para acabar com os pedreiros particulares do cemitério, que são as pessoas que não violam sepultura. Pegam, fazem a exumação dos terrenos retomados, colocam no ossuário, e dali então eles fazem a reforma e vendem a sepultura. O que nós precisamos é ter no cemitério funcionários da prefeitura, administrados. A prefeitura tem que ter a relação de todas as sepulturas abandonadas. Isso aí tem que ser um negócio rigoroso. A gente tentou, numa época aí, até fazer um recadastramento das sepulturas para ver quais realmente estão abandonadas ou quais são de pessoas. Tem muitas sepulturas de pessoas importantes de São Carlos que não é que eles estão cuidando, é que foram bem construídas, estão lá a sepultura, mas não tem ninguém cuidando de nada. Mas também eu acho que não é direito da prefeitura chegar lá, porque não tem mais nenhum descendente daquela família tirar. Porque lá ainda é, eu acho que é um marco histórico para nós comemorarmos, por exemplo, aqui é o túmulo do Luizão, aqui é o túmulo do Padre Teixeira, aqui é o túmulo de fulano de tal, né? A família Botelho tem, né, que os fundadores de São Carlos, tem muitas sepulturas ali, eles não estão diariamente passando o paninho, o verniz, a cera e tal, mas está lá como um símbolo para a cidade da família, né, que foi a família tradicional da cidade. Então, gente, essa história que estavam falando que houve violação de 600 sepulturas, não aconteceu. Tivemos 3 casos de sepultura que foram tomadas. Talvez esses 3 casos aconteceram antes do cidadão lá fazer a comercialização de 2003 e 2005. Nós temos um caso de uma sepultura que o sujeito entrou lá, que foi retomada, não estava no edital aquela sepultura, e ela foi retomada como se tivesse sido publicado o edital. Aí ele foi lá, ele viu que tinha um túmulo de uma outra pessoa, entrou na justiça e ganhou. Foi que ele teve que pagar uma indenização, pagou e tal, e deu uma outra sepultura para ele. Só que depois disso aqui ele já entrou com outras 2 ações também, só que daí ele perdeu. Tá? Ele estava pensando que lá no banco de poupança não era. Pagou uma vez, quitou, acabou. Depois tiveram outras 2 famílias que entraram também, mas nós provamos que tinha sido feito o edital, e pelo edital é um meio legal de se retomar a sepultura, porque estava abandonado. Nós provamos isso aí na justiça, as ações foram julgadas improcedentes. Agora, fora disso aí, gente, não existe
no cemitério, violação de sepultura, como se falou aí, pensando que tivesse virado lá uma Torre de Babel. Não é isso. O que houve foi a retomada da sepultura, né, publicada por edital. Algumas delas, eu não sei bem o número, foram vendidas e o dinheiro não entrou para a prefeitura. Outras, como a pessoa deu cheque nominal para a prefeitura, aí o sujeito foi obrigado a dar o recibo correto. Que aí o cheque nominal ele não podia assinar pela prefeitura, foi obrigado a dar o recibo. Aí deu a entrada na prefeitura e deu o recibo para a pessoa. E tem outras sepulturas que foram negociadas paralelamente entre o pedreiro e a pessoa. Depois a pessoa foi lá na administração, olha, eu comprei de fulano de tal, eu quero abrir. Bom, só comprou, a pessoa não tinha direito de vender. Então tem aquela briga, tem os processos desse tipo aí. De pessoa que comprou, de pedreiro, sem que a administração soubesse, e isso não pôde ser transferido. Tá? Então a gente chama a atenção de vocês. Se vier alguém falar que quer vender sepultura, vamos lá na administração do cemitério para ver se a administração está vendendo. Então eu vou comprar e vou pagar pela tabela da administração do cemitério, que é o recibo real. Dá um cheque nominal para a prefeitura, não paga em dinheiro. Porque lá eles queriam receber, sempre esforçavam a barra, a pessoa pagar em dinheiro e dava o recibo desse aí, que é o recibo falso. E aí não tem jeito. Mas mesmo assim, eu como advogado da prefeitura, eu tomei a liberdade de aceitar isso aí, como a pessoa inocente, no caso da senhora inocente, comprou, ela não tem conhecimento do que é o documento falso ou o documento verdadeiro, que quem vê o documento pensa que é verdadeiro, né? Então isso aí eu tenho opinado para que a prefeitura assuma e devolva a sepultura ou dê outra sepultura para a família. Só que isso está sendo cobrado do sujeito, está sendo processado. Me parece que o processo, o primeiro processo contra ele está em torno dos R$80 mil mais ou menos do que ele recebeu de sepultura que foi negociado. O pedreiro, que eu estou na marcação dele faz tempo, ele já vendeu acho que umas 7 ou 8 sepulturas. E não vai vender mais. Porque a administração do cemitério, e agora o Talarico está sabendo disso, ele vai ser o encarregado de tomar essa providência, de não se deixar ninguém mais mexer em sepultura nenhuma sem ter autorização da administração. Tá? Mas se alguém de vocês aí tiver problema de sepultura violada, a violação que eu entendo é aquela que ficou escancarada com os ossos paramados. Quando se houve a abertura da sepultura e a transferência para o ossuário, aí não é violação. Aí é exumação e inumação, dentro dos critérios legais. Tá? Eu estou à disposição de vocês depois aí para responder a qualquer pergunta. Tá bom? Está feito esclarecimento. A todos, muito obrigado. Eu registro a presença da vereadora do PHS, Cidinha Oncológico, e consulto aos senhores vereadores, se algum do vereador vai fazer uso da palavra, por favor. Vereador Lineu Navarro, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, quero até cumprimentá-lo por ter proposto essa audiência para tratar desse assunto, que é um assunto que sempre volta à tona aqui na Câmara Municipal, com a de denúncias de cidadãos familiares que estão enterrados nos nossos cemitérios municipais. Vou saudar os vereadores Pedro Gato, Rosolei, Cidinho e demais pessoas presentes aqui. Eu queria até complementar esse assunto, as informações que foram colocadas. Quando surgiu esse assunto na Câmara, a Câmara fez uma comissão especial de inquérito, Zanetti, foi no ano de 98 ou 99. O Marquinhos presidiu a comissão e eu fui o relator da comissão. A gente, na época, nunca a Câmara tinha, na verdade, se empenhado para levantar, inclusive, a história do cemitério. Porque se falava muito dos pedreiros particulares lá. Eu me lembro, eu tentei esses dias localizar o relatório, até eu tinha um complemento que tem que eu passar para vocês ver. O que gera o problema principal lá, além de um problema temporário, que um certo administrador, que tinha vindo de administração anterior, e que a administração de Nilton continuou como administrador, primeiro ele foi para Vila Prado, depois ele voltou para o nosso lado do Carmo, e aí que ele conseguiu montar uma verdadeira engrenagem de corrupção junto com os pedreiros, é a questão da existência dos pedreiros particulares lá.
Nós fomos levantar, na época de 98, 99, estava fazendo 100 anos da existência do cemitério Nacional do Carmo. E pelo histórico das famílias, inclusive, os pedreiros que lá estavam eram originários, descendentes dos pedreiros que no início do cemitério estavam lá. Então, praticamente, eram as mesmas famílias. Eram filhos, eram netos, na verdade, daqueles que foram os avós que começaram a trabalhar no cemitério enquanto pedreiros particulares. E, concretamente, para nossa surpresa, nós fomos, meando, levantando documentação, pedindo habilitação às coisas para, na época, era o ex-prefeito João Otávio de Mello, que estava na cidade, não tinha nenhuma coisa, nenhum documento que autorizasse que só aqueles pedreiros fizessem os serviços de construção das primeiras carneiras, e que só eles, na verdade, tinham um monopólio de toda a construção de túmulos e reformas de túmulos cemitério, para nosso espanto. E era um conjunto, na época, de cerca de 12 a 14 pedreiros, mas, obviamente, capitaneados por 2. Lá no Vila Prado, em Santo Antônio, eram eles aqui que dominavam também lá. E todos que queriam fazer qualquer serviço em algum túmulo precisavam pedir a bênção desses pedreiros que controlavam. Eles ficavam na entrada do cemitério e todo mundo sempre imaginava que eles eram, muita gente confundia, porque eles eram funcionários públicos. E não tinha um documento oficial que mostrasse que eles que tinham essa prerrogativa. Então, nós apontamos isso claramente no relatório, foi a primeira questão que nós apontamos, e apontamos algumas outras questões, algumas medidas que deveriam ser tomadas pela administração naquele período para poder coibir isso. Algumas foram implementadas, tipo, na época não existia nem uma sinalização, uma placa que alertasse o cidadão que chega lá para enterrar um ente querido, falecido, que ele pode levar qualquer pedreiro, inclusive, para fazer a reforma ou fazer a construção do seu túmulo. Qualquer um. Desde que esse pedreiro tenha a inscrição enquanto pedreiro na Prefeitura Municipal, tenha o alvará e pague uma taxa para fazer esse serviço lá. E bem isso não tinha. A partir daí, essa placa foi colocada. Mas o que foi colocado a partir de determinado momento foi um elemento, na verdade, que tinha estabeleceu uma relação com aqueles pedreiros, e aí começou a fazer isso, e isso vazou, obviamente, porque até, eu me lembro que foi noticiado na época, que foi verdadeiro, o cara começou a demonstrar um patrimônio que era incompatível com o salário que ele tinha de chefe de divisão da Prefeitura Municipal. Hoje o salário de chefe de divisão é R$ 2.800, Carlinhos? Na época, proporcionalmente, devia ser lá R$ 1.600, R$ 1.700. O cara tinha jet ski, tinha comprado casa no Broa, tinha uma puta casa na cidade, andava com os carros tudo, Então, obviamente, até vizinhos começaram a achar estranho, uma pessoa com um salário desse, uma esposa muito honesta, professora, começou a acumular um patrimônio e demonstrar esses sinais externos de riqueza. A partir daí, a administração começou a ficar assim. Quando surgiu a primeira denúncia, começou-se a desvendar o novelo. Algumas coisas se conseguiram corrigir. O que a comissão propunha na época, inclusive, é a proibição desses pedreiros ficarem ali. Mas o jurídico da prefeitura, me lembro disso, nos alertou que não tem como proibir. Por quê? Ele pode estar ali sentado, enquanto o cidadão qualquer pode estar sentado ali. Porque é um espaço público. Infelizmente. A gente sabe que tem essa máfia ali dentro que fica assediando todo mundo que entra lá, ou com proposta de reformar um túmulo, entendeu? E não tem como, é um cidadão. Ele é um cidadão que nem outro qualquer. Assim como está aí lá, pode estar qualquer cidadão. Então ele pode proibir que esteja lá. O que precisa cada vez estar mais atento à administração é no sentido de deixar claro para a população que qualquer um pode fazer o serviço lá dentro. E isso que o Zanetti falou, cada vez mais claro para a população, que não pode se comprar túmulo de ninguém que não seja da administração municipal, que tenha autorização para fazer isso. Até porque, eu sei que algumas pessoas da cidade, se pode comprar um túmulo antecipado do cemitério. Isso não existe. Também não existe isso. Esse cemitério municipal ali não permite fazer isso. Tem cemitérios, por nós pesquisamos, que permite fazer. Você pode comprar um túmulo, uma área lá, a
sucessão, né, para lá para frente, ou você morrer sem enterrar a pessoa homenária. Aqui em São Carlos a lei não permite isso. E é correto que não permita, inclusive. Nós temos um problema, que é um outro problema, que aí a administração sempre tem que estar pensando, é como fazer, né, novos espaços. Né? Esse espaço novo foi construído e está praticamente, daqui a pouco, não sei se é 2 ou 3 anos, na verdade, ele vai de novo se exaurir. Né? Quem vai na parte nova do cemitério, né, infelizmente acompanhar, né, entes queridos são falecidos, percebe que o negócio amplia muito rápido. Né? E é um problema que a nova administração tem que pensar, anterior pensou, não chegou à conclusão qual é o local mais ideal, se pensou numa área na Santa Feliz, acabou não prosperando a ideia, né? E precisa se pensar, então essa é uma questão. Então, eu vou fazer a questão depois, até para passar para outro, vou tentar, vou achar, eu tenho as coisas minhas tudo guardado, esse relatório que apontava esses problemas, mas nesse caso concreto que o Zanetti falou, né, a pessoa já foi condenada, inclusive. Né? E nesse novo caso, que agora, esse ano, né, apareceram mais casos, ele também foi, ele, de novo, que está sendo, sofrendo o indiciamento pela Polícia Civil, né? O inquérito foi ele que foi apontado de novo, e infelizmente, eu tenho a impressão que para frente, mais casos vão aparecer. Porque a pessoa pode ficar, sei lá, 8, 10 anos sem aparecer, daqui a pouco vai no cemitério para ver, percebe alguma coisa diferente, ou que uma outra pessoa, imagina o absurdo, você chegar para visitar um ente no túmulo, você sabe onde está, chega lá, tem uma outra enterrado, né, com placa e tudo sinalizando. Então, pode ser que como ele fez efetivamente muitos casos, mas provavelmente vários deles ainda não apareceram, né, porque a administração naquele período não teve controle sobre as ações dele, e obviamente ele não falou, né, tudo de mal feito que ele fez, infelizmente, lá dentro. Então, eu queria colocar em posição e me colocar à disposição, Tapenha. Eu acho que nós chegamos naquele momento que era possível, naquela comissão era o que era possível fazer. Nós, na verdade, nós não paramos, nós fomos e fizemos o relatório, entregamos para o prefeito municipal, passamos para o Ministério Público o problema, e a administração tomou algumas medidas, depois a administração do Milton começou a tomar algumas medidas, foi o Renato, né, que tomou, mas infelizmente teve um período que entrou uma pessoa, né, que realmente, né, ele sorrateiramente, ele fez coisas totalmente criminosas, tá? Obrigado. Eu solicito se mais algum vereador para fazer uso. Vereador Roselei, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhor presidente. Talarico, doutor Zanetti, Walter, né? Carlos Walter, vereador Lineu, Bragato, Cidinha, população presente, a imprensa. Primeiro, eu queria parabenizar o Penha pela iniciativa de fazer essa audiência. O doutor Zanetti me citava, né, durante a fala dele, mas particularmente eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira gestão do professor Nilton, eu ouvi falar por alto, né, dessa situação, porque eu estava um pouquinho isolado lá no distrito de Santa Eudóxia. E lá nós temos um cemitério que não tem pedreiro terceirizado, né, lá é feito pelos próprios funcionários da prefeitura, inclusive não tem taxa, é tudo gratuito, né, a população não paga por esse serviço, e graças a Deus é um cemitério que tem longa vida ainda pela frente, não sendo necessário retirar as ossadas, né, do tamanho do distrito. Eu acho importante esses esclarecimentos, né, tanto prestado pelo Dr. Talarico, Dr. Zanetti, agora pelo Lineu também, que tem um longo conhecimento dessa fatalidade que houve na cidade, né, de desrespeito aos nossos entes queridos, que infelizmente se perdeu o controle. Eu pedi a palavra, na verdade, para fazer alguma sugestão para a administração, já que a palavra de ordem aqui é para não adquirir os túmulos de terceiros, para que se fizesse alguma divulgação lá no cemitério através de placa, para que as famílias tenham orientação adequada, para que daqui para frente não se faça essa venda irregular. Então, acho que é pertinente colocar ali, não compre sepulturas de terceiros, né, se dirija-se à administração. Acho que seria uma forma de evitar, né, que essa máfia continue atuando no interior do cemitério. Tá? Então, era isso que eu queria colocar para vocês, e também fico aí bem à disposição para a gente apurar e verificar
de que forma que a gente pode avançar para evitar esse tipo de comportamento, né, desrespeitoso com as famílias são-carlenses. Obrigado. O vereador Roselei. Novo vereador Bragato, para o uso da palavra. Excelentíssimo vereador Penha, que preside esta audiência pública, quem cumprimenta, inclusive, pela iniciativa também, demais pessoas que participam conosco, da Prefeitura Municipal de São Carlos, uma satisfação tê-los aqui conosco, vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham. Uma questão extremamente delicada. Eu acredito que só quem passa pela situação, como algumas pessoas, algumas famílias aqui presentes, pode ter a exata noção, a exata ideia do que significa chegar a um local onde se tem o respeito e a consideração de um ente querido e encontrar aquele local diferente do que deveria encontrar e ainda com uma outra pessoa, uma outra família ocupando o mesmo espaço. Tem algumas coisas, às vezes, que não tem como desfazer, né? Depois de algo acontecido, depois da situação instalada, infelizmente, não tem o que volte atrás. E nós vimos com muita atenção, eu até quero considerar o enorme empenho que eu sei que o Zanetti sempre teve, porque conheço o trabalho jurídico do Zanetti junto à Prefeitura Municipal de longos e longos anos, sempre no empenho de procurar que as coisas sempre caminhassem da melhor forma dentro da legalidade, como também já todo o trabalho desenvolvido pelo Talarico, pelo senhor também. E é muito difícil a gente olhar para o nosso espaço público e constatar essas situações. O vereador Lineu, que me antecedeu, colocou todo o processo que houve no final da década de 90 em relação a isso, na época que eu ainda era vereador a esta casa, fiquei fora nos últimos 8 anos, retornando este ano, e mesmo depois desta época, já em 2003 até 2005, é muito estranho a gente ver uma pessoa agindo dessa forma dentro do próprio público, né? Atuando de forma particular, levando vantagem financeira, enganando pessoas da nossa cidade. Isso demonstra o quanto esse espaço, o cemitério de São Carlos, foi, na verdade, negligenciado administrativamente. Não fosse negligenciado administrativamente, certamente algo desta ordem, com tamanha envergadura, não teria acontecido. Não falo isso em relação a esta ou aquela administração, não tenho nenhuma intenção e ninguém deve nem pode fazer disto uma conversa política, de maneira alguma, mas que sirva de lição pelo passado que nós temos como exemplo lamentável, para que daqui para frente, esta e outras administrações que virão tenham absoluto zelo, cuidado na ocupação do espaço público. Porque se é verdade, como bem disse o vereador Lineu, que o espaço público é o espaço de todos, obrigatoriamente a gestão, a administração tem que dar a garantia de que aquele espaço não seja tratado como algo particular, muito menos para oferir lucros para alguém. Então é nesse sentido que eu acredito que isso tem que servir, no mínimo, de lição. E que esta administração, e eu sei do empenho dos senhores, e muitas vezes no trabalho de carreira nem sempre se tem as decisões, muitas vezes as decisões são tomadas nos escalões mais altos, mas que esses escalões mais altos e que o próprio prefeito possa decidir, definir medidas para que isso não mais aconteça. Porque não é possível que alguém passe alguns anos
negociando dentro de um local público como se estivesse vendendo lote dentro de uma praça pública. A questão do inquérito, da sindicância, e eu entendo que está havendo maior empenho para isso, é extremamente importante, como o Rosalei bem chamou a atenção, que seja feita assim a divulgação, mas que a divulgação não seja apenas uma ou outra placa colocada. Quem administra o local tem que saber quem está lá dentro atuando. Quem vai gerenciar aquele local, e eu fico muito satisfeito que o Talarico tem essa experiência pública e vai estar acompanhando mais de perto, quem cuida daquele local tem que saber quem frequenta lá dentro de forma sistemática a ponto de negociar o espaço e coibir. É caso de polícia, como a polícia está investigando, inclusive com o inquérito já finalizado. Então, embora seja um local público, embora todo mundo possa entrar, o gestor tem obrigação de zelar para que não haja desvirtuamento da finalidade. Então é importante que esse cuidado da gestão pública seja aprimorado. Uma cidade como São Carlos, 230, 240 mil habitantes, com toda a capacidade instalada, com toda a tecnologia que nós temos, é uma pena que a gente esteja hoje se deparando com essas situações. E eu entendo, inclusive, que se não é possível desfazer o que foi feito, eu vejo na fala do ilustríssimo Dr. Zanetti a disposição de que, caso a caso, cada família seja considerada. Porque, como nós vimos no exemplo aqui trazido, existem recibos falsos. Alguém recebeu e não foi a prefeitura. Mas esse alguém estava imbuído de uma função dentro da prefeitura. Este alguém estava agindo num cargo de confiança dentro da prefeitura. Então, é importantíssimo que seja verdadeiro ou seja falso, independente da origem do recibo, cada família, como bem disse o Zanetti, seja tratada dentro da maior condição de ter respeitado o direito que tem ao espaço e que seja tratado com muita atenção para que seja muito bem definido isso e que todas as famílias, enganadas ou não, possam ser respeitadas nesse direito. É isso que eu entendo que cabe hoje ser feito. Indiciar, punir, buscar o recurso ao ferido ilegalmente dos próprios públicos, tudo isso. Mas, diante de toda a legalidade, o mais importante é a consideração e o respeito às famílias, ao cidadão, que já passaram pelo que não deveriam ter passado de maneira alguma, e que vão precisar sim dessa atitude que o Zanetti aqui muito bem colocou, considerar todos os casos. Existem situações difíceis e todas possíveis de serem resolvidas, e vai precisar da administração pública determinação, uma enorme disposição para fazer isso da melhor maneira possível, independente se o recibo é verdadeiro, se o recibo é falso. Porque não é culpa das pessoas que foram enganadas, pelo contrário. Alguém, em nome da administração pública de São Carlos, agiu de forma criminosa dentro do espaço público de São Carlos, pelo que eu percebo que poderá se concluir no trâmite dos processos civis. Então é essa a consideração que eu gostaria de deixar, e que, além da divulgação, a obrigação do controle daquele espaço. Se tem gente agindo de forma particular, privilegiada, tem que acabar. Tem que acabar. Doa a quem doer, com todo respeito a qualquer trabalhador que mereça fazer o seu trabalho, mas no espaço público, o direito de um, o direito de todos. O que não é direito nenhum
essas considerações que eu gostaria de fazer. Quero cumprimentar os representantes que aqui estão hoje pela Prefeitura Municipal, de comparecer a esta casa a convite do nosso colega vereador, trazer os esclarecimentos tão importantes para todos nós nesta Casa de Leis e que nós possamos estar à disposição para contribuir para que esse processo seja encaminhado, como já o fazem, da melhor maneira possível e que a administração, não só essa como as próximas, tomem todo zelo e todo cuidado pelo respeito da nossa cidade e das pessoas que aqui moram. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Bragato. Consulta o vereador Cidinha, se vai fazer uso da palavra. Primeiramente, eu consulto aos presentes se algum cidadão gostaria de fazer uso da palavra. E não havendo, abro então o senhor gostaria, por favor? Por favor, identificar-se com o nome do senhor e, por favor, 10 minutos com a palavra. Quero primeiramente cumprimentar ao senhor vereador Penha, que preside essa sessão, senhor Talarico, senhor doutor Zanetti, aos demais vereadores da bancada, aos irmãos presentes, a toda a população que aqui está presente, uma boa noite a todos. Quero também parabenizar o senhor vereador por essa iniciativa, abraçando essa causa conosco, que somos, digamos assim, vítimas desse fato ocorrido, o qual nós discutimos aqui nessa noite. Quero deixar claro, meu nome é Marco Aurélio dos Santos, eu sou o pai das 3 crianças na qual iniciou-se, desencadeou todas estas denúncias a respeito do cemitério. E eu venho aqui como pai dizer que, na minha opinião, na minha concepção, discordando do Dr. Zanetti, como ele disse aqui que não existiu uma violação de túmulo dentro daquele cemitério, eu gostaria de saber do senhor, doutor, como o senhor é formado em advocacia, o que o senhor insinua que seja abrir um túmulo, retirar os restos mortais de 3 crianças de dentro, esconder os restos mortais dessas crianças, sem autorização da família. Eu gostaria que o senhor me dissesse qual é o significado que nós podemos dar a essa atitude. Se não é violação de túmulo. Se não é violação de túmulo, o que seria então? Abrir um túmulo de 3 crianças de restos mortais, retirar os restos mortais dali e esconder os restos mortais, sem permissão da família. Se isso não é violação, o que é violação? Vender e desapropriar o túmulo de uma família com 3 crianças sepultadas dentro e passar a posse daquele lugar, tirando, escondendo o corpo dessas crianças, o resto mortal dessa criança, e passar ilicitamente para outra pessoa. Eu gostaria de saber que nome podemos dar a isso. E como foi colocado aqui, o senhor Talarico deixou bem claro, o doutor também deixou bem claro, os senhores vereadores, o irmão Lineu, deixou claro, ali é um lugar público, entra-se quem quer e sai quem quer. Mas a administração, como deixou bem claro o nosso amigo Bragato, tem que saber quem são as pessoas que ali estão. Existe um cidadão dentro do cemitério municipal, o qual foi citado aqui pelo Dr. Zanetti como lambari ensaboado, que está dentro daquele cemitério, doutor, senhor vereador Penha, há 50 anos, usurpando e usufruindo da tristeza dos cidadãos de São Carlos. E aproveitando da tristeza de você enterrar um ente querido e, com
cobrando preços absurdos para você poder sepultar o teu ente querido. E isso ainda, se não é do conhecimento dos doutores, ainda continua acontecendo no dia de hoje. Eu sou prova viva e testemunhal disso, ocular e auditiva disso. E falo em alto bom tom. Eu só não vou citar nome aqui por motivos éticos, porque senão eu poderia até responder um processo por causa disso. Mas se qualquer um dos vereadores quiserem me procurar depois dessa sessão, eu tenho total liberdade, deixo meu telefone, meu nome, RG, SIC, eu não tenho nada preso e não tenho compromisso com ninguém. E não tenho medo de ninguém. Eu sou um servidor público. Eu trabalho na prefeitura há 14 anos. E fiz uma denúncia no SIM, quando foi constatado a violação, doutor, que na minha opinião se o senhor puder me responder depois se não é violação, eu gostaria de aprender com o senhor, se isso não é violação. Que foi constatada a violação e a desapropriação do túmulo dos meus filhos. Eu fui no SIM e abri um processo administrativo. Exatamente isso foi em fevereiro. E até hoje, senhor vereador que preside essa sessão, eu não tive sequer um telefonema ou uma satisfação da atual administração do decorrer desse processo administrativo. Este é o auxílio que eles dão às pessoas que foram lesadas. Nenhum telefonema, nenhum sentimento. E outro, eu quero deixar bem claro também aqui nessa sessão, que nós também não estamos aqui em busca de indenização financeira. Porque eu sou um cidadão de bem, sou trabalhador e Deus me dá a saúde plena para trabalhar e sou digno do meu salário. Não preciso, não necessito de processo para tirar dinheiro da prefeitura, como foi citado aqui nessa bancada. Não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por dois motivos. Eu digo por mim. Diz respeito ao cidadão. Diz respeito a um pai de família com seus filhos sepultados, ao sentimento de uma família. E diz respeito à população e ao cidadão são carlense. Para que se dê um basta nisso. Para que os senhores possam imaginar, eu já sepultei meus 3 filhos por 2 vezes. E vou ter que sepultá-los novamente pela 3ª, se o senhor não sabe disso. Outra pergunta eu deixo aqui. Onde estão os restos mortais dos meus filhos, o senhor sabe? Eu sei. Sabe onde está? Eu posso responder, vereador? Posso? Está enterrado em uma outra sepultura de um familiar meu, porque eu procurei a administração do cemitério. O senhor Talarico é testemunha disso. Se eu estiver mentindo, por favor, me corrija. Em consideração a chefia atual do cemitério, que não vem ao caso, mas é meu amigo. Como o senhor Talarico também é amigo de família, conhece meu pai, meu avô, eu creio que algum, se eu for citar nome aqui, conhece toda a minha família. Vereador Bragato, vereador Lineu, Rosilei. O senhor também, doutor? Por que eu não fui procurado pela administração do cemitério para sepultar novamente os restos mortais dos meus filhos que estavam dentro do escritório do cemitério? Por quê? Porque eu não tinha túmulo para colocar, porque foi vendido a uma pessoa que está aqui nessa noite, ilegalmente.
considera, doutor, que o atual administrador do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo, da cidade de São Carlos, ele estava sendo ameaçado de morte? Muito. E medo de ficar com aqueles corpos daquela criança dentro da sala do cemitério, dali da secretaria do cemitério. E ele pegava os restos mortais dos meus 3 filhos e colocava no porta-mala do seu carro e levava para casa todos os dias. De medo que alguém pudesse desaparecer com as provas. Então, sepultamos uma vez quando morreu. Tornamos a sepultar uma criança que morreu no ano de 1995. Em 2002 nós tornamos a sepultá-la porque ela estava em outro túmulo e sepultamos ela 2 vezes. Então seria a 3ª vez e eu vou ter que sepultar as minhas crianças pela 4ª vez. Isso eu vou ter que esperar o processo administrativo. Até quando? Até quando, pergunto eu? Até quando o resto mortal dessas crianças ficariam dentro do escritório do cemitério Nossa Senhora do Carmo, se o pai não fosse lá para sepultá-la em outro túmulo? Porque, com o perdão da palavra, doutor, eu sei que vocês assumiram a prefeitura agora, mas a administração atual não tomou uma providência quanto aos restos mortais dos meus filhos. Se o problema vem de administrações antigas, isso não importa a nós que fomos lesados hoje. Não importa. Nós sabemos que a prefeitura é um órgão que passa a sua administração a cada 4 anos. E responde e é responsável por aquele órgão que se chama prefeitura municipal, seja de qual cidade, o prefeito atual e a administração atual. Não queiram ficar jogando atrás, que era no tempo de fulano, ou de ciclano, de bertano. Isso não é o caso, não interessa. Eu costumo citar muito a Bíblia, como Deus disse dentro da Bíblia Sagrada: o que passou, passou, ficou para trás. A Escritura se faz novo. Até quando esse lambari saboado, citado aqui pelo doutor, vai continuar lesando as famílias dentro do cemitério? Ou eu digo mais, com ousadia, roubando a família São Carlense? Roubando, descaradamente roubando o cidadão São Carlense. Como foi colocado aqui pelos vereadores, algumas colocações, algumas ideias, né? Sei que talvez não tenha eu nenhum cargo dentro da cidade de São Carlos, assim como os demais senhores, mas eu gostaria de deixar aqui também a minha opinião a respeito ao cemitério Nossa Senhora do Carmo e a respeito aos outros cemitérios. Já que é cobrada uma taxa para se enterrar os mortos, por que não se aumenta um pouco mais essa taxa e os próprios pedreiros da prefeitura de confiança não fazem esses túmulos? Por que tem que ser pedreiros de fora? Por que nós temos que continuar sendo roubados por lambaris ensaboados? Cuja tem um lá que tem 80 casas de aluguéis, que há 55 anos está dentro do cemitério. Até quando? Eu pergunto ao cidadão São Carlense:
audiência. Até quando? Quero pedir desculpas aos senhores pela minha indignação, senhor vereador. Porque eu falo aqui como pai e como cidadão. Eu creio que nós devemos, estamos aqui para debater democraticamente o assunto. Não estamos aqui para acusar ninguém, discriminar muito menos ninguém. Estamos aqui, creio eu, na minha concepção, que para tentarmos achar uma solução juntos para esse caso. Mas essa solução, senhores vereadores, já passou da hora de ser tomada. Se realmente era para essas cadeiras, essa bancada de vereadores estar lotada, todos os vereadores eram para estar aqui nessa noite hoje. Por que não estão? Não é um projeto? Todos nós, senhor vereador, temos o direito de ir e vir. Temos direito de democracia, de expressar as nossas opiniões, pois moramos num país livre. Quero eu deixar claro algo nessa noite. Do fundo do meu coração, eu espero que Deus não permita que nenhum dos senhores ou as senhoras passem pelo que eu passei e pelo que a mãe dessas crianças passaram. Respondendo também quanto à indenização, doutor, não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro que pague a humilhação, o constrangimento que nós passamos. Eu não estou aqui para emocionar ninguém. Mas foram 3 crianças. Inclusive uma era natimorta, de 6 meses. Ela estava dentro de um saco plástico, um formol. Ao ser tirada da onde nós achamos, graças a um funcionário na prefeitura, um funcionário que se diz funcionário, mas terceirizado dentro dali, não é nem terceirizado, é autônomo dentro do cemitério. Ele nos mostrou onde estava o corpo das crianças. Ao contrário do que foi dito nessa bancada, que todos os ossos, os restos mortais seriam tirados da sepultura e levados para o muro. Os restos mortais dos meus filhos não estavam no muro, doutor. E ninguém da prefeitura, ninguém do cemitério sabia onde estavam. Ali eu soltei uma funcionária do cemitério. Não me recordo o nome dela. Ela também não sabia onde estavam os restos mortais. O atual administrador, o senhor Marcelo, também não sabia. O senhor Talarico também não sabia. Então, ao contrário do que o senhor disse, doutor, deixe bem claro, senhores, nem todos os restos mortais são levados para o muro identificados. Ou o meu caso é a exceção. Para concluir, senhor Marco. Para concluir, eu quero pedir aos senhores vereadores presentes, fazer um pedido aos senhores, a vereadora Cidinha, vereador Lineu, vereador Roselei, vereador Baragrato, vereador Penha, pedir ao senhor, doutor, pedir ao senhor Talarico, e ao senhor José Carlos, aos senhores como atuais colaboradores dessa administração. Olhem com os
os olhos mais abertos para as pessoas que se encontram dentro daquele cemitério. E aos senhores vereadores, como é da bancada de vereadores da Câmara Municipal criar-se leis para dentro da cidade de São Carlos, cria-se uma lei para que a prefeitura tenha o seu pedreiro a construir os túmulos ali, para que acabe esse roubo que existe dentro do cemitério de São Carlos. Como eu friso, para terminar, a antiga máfia do cemitério ainda existe até hoje. E se não fosse a nossa denúncia, até quando, senhores vereadores, iriam continuar existindo? Eu agradeço pela oportunidade, peço perdão aos irmãos, que me desculpem por ter excedido o tempo que foi me concedido, e eu espero uma solução por esse caso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcos. A palavra do Dr. Zanetti para a resposta à ponderação. Oi. Vereador Nino Navarro, com a palavra, por favor. É 15 segundos, verdade. Eu, quando falei aqui, eu talvez faltei uma precisão. Desde 2001, mais ou menos, todo o serviço interno, aquele serviço que a prefeitura cobra, é feita por funcionários da prefeitura municipal. Teve-se um problema, na verdade, porque não tinha mais correio no quadro, foi terceirizado o serviço, então a responsabilidade dos terceirizados, eles atuam como se fossem servidores públicos. Porque tinha um problema muito grande nos primeiros pedreiros, mais ou menos em 2002, que foram levados para trabalhar no cemitério e se negavam a fazer o serviço, porque entendiam que tinha uma discrepância daquilo que eram atribuições deles pelo concurso público prestado e as funções de lá. Que é uma função mista, na verdade. Então, no começo, uns faziam o serviço de abrir, é uma coisa absurda. Uns abriam, né, e os outros eram obrigados a enterrar, e depois, para fechar, voltavam os outros dois funcionários. Então, para evitar essa disputa que estava tendo, não chegava a conclusão nenhuma, a prefeitura resolveu, acho que foi mais ou menos 2003, mais ou menos 2004, foi terceirizado o serviço. É uma empresa que é contratada para licitação pública, né, que faz o serviço. Mas qual o serviço? Então, construção de carneiras, a parte de baixo não tem interferências particulares. Tem há muitos anos no cemitério, não tem. Que é o que tinha quando a comissão aqui da Câmara apontou que era um erro. Que tinha muitos serviços de pedreiros, e aí eles faziam serviço por baixo. E pior, a Cidinha me lembrou, até porque o ex-marido dela era administrador da época do cemitério em 97, 98, eles usavam o material da prefeitura, inclusive, e cobravam. Eles cobravam ter feito serviço por baixo, na terra, com o material da prefeitura, e ninguém entendia, porque todo mundo pensava que eles eram funcionários. Então, parte disso foi quebrado. Mas eu quero concordar. Hoje não tem esse período do túmulo para cima mais, porque hoje é grama. É grama. Então todos lá estão iguais. Então não tem isso. O que tem o problema que continua existindo é essa máfia atuando na pressão de convencer na parte onde tem túmulos na parte antiga do cemitério, deles trabalharem ali. Que é o que precisa ser quebrado. Então agora, concretamente, né, e aí uma questão que eu queria colocar, Marcos, é o seguinte, nós não temos autonomia para propor, ter a iniciativa de um projeto de lei que trata especificamente dessa questão. Então, é uma questão que o executivo é que tem que propor uma lei dessa. Para o legislativo, a gente tem barreiras profissionais que a gente pode ter a iniciativa do projeto legislativo. Mas na parte de baixo, mais ou menos desde 2001, 2002, eles não mexem. Então, as carneiras são feitas hoje por uma empresa terceirizada, que é uma extensão da administração sobre a qual tem responsabilidade. Aí o Braga tem razão, você tem razão. A gente precisa saber, no espaço público, a atuação deles precisa ser altamente coibida. Se eles continuam, eu não sabia que esse caso, inclusive, era de hoje, desse ano. Eu não sabia. Para mim, era coisa que estava remontando aquela ação de 2003 a 2005. Quer dizer, a coisa continua. E não é por erro de saber anterior do cemitério, que eu acho, né, que é uma pessoa íntegra e que eu também é uma pessoa íntegra. Mas a coisa impregnada ali, ainda não se conseguiu extirpar de vez. Tá? Isso que eu fazer só uma adenda, na verdade, está apanhando. Doutor Zanetti, por favor, com a palavra para a resposta à
população do seu Marco Aurélio. Marcos, me perdoe não ter feito uma menção no teu caso. Tá? O que eu percebi, eu não tomei ainda a ciência do teu processo, depois eu quero que você me passe o número, amanhã eu vou cuidar disso, para ter certeza. Tá? O teu caso, eu não sei se a sepultura foi retomada pela prefeitura. Não, peraí. Eu não sei se ela foi retomada pela prefeitura através de edital ou não. Tá? O que eu fiquei sabendo, através da própria imprensa, que eu tenho pouco contato, a Suzana, a gente se comunica mais por telefone. Dificilmente eu vou lá, mas a gente está sempre em contato. O teu caso, o caso da tua sepultura, aconteceu o seguinte: se eu me perdoar, eu ser franco. Não quero te agredir e não quero também que você se ofenda. Eu achei que eu fui agredido da maneira que você disse, como se eu tivesse alguma responsabilidade. Vocês sepultaram uma criança em 97. 95, 97 e 2002. Depois disso aí, quando vocês voltaram vocês tiveram conhecimento de que a sepultura tinha passado para outra família? Quando a senhora percebeu que tinha uma outra sepultura lá? Veja bem, de 2002 até 2013, por que a senhora não denunciou que tinha desaparecido a sepultura? Mas a senhora sabia onde estava? Não, a senhora sabia, porque a senhora enterrou os filhos lá, a senhora sabia. Então, veja, não, eu não quero discutir, mas estou dizendo isso aí, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, não, está errado, está tudo errado. Não, está tudo errado. Acontece o seguinte: esta sepultura, ela não foi retomada pela prefeitura através do edital. Então, o que aconteceu? O pedreiro que tomou a sepultura, isso aí foi em conluio com o outro lá, me parece que teve um empreiteiro que mandou outra pessoa fazer. Então, uma pessoa que tomou essa sepultura porque achou que estava abandonada, que estava na terra, não tinha túmulo construído. Tinha túmulo? Tá. Então, eu não sei, eu não conheço, estou perguntando, estou dialogando lá para tentar esclarecer. Eu quero que vocês me ouçam, que eu quero tentar esclarecer o caso dele. O caso dele é um caso à parte. O caso de vocês é um caso à parte. O pedreiro tomou essa sepultura sem que a administração do cemitério tomasse conhecimento. Ele fez as carneiras, um colega dele, ou empregado dele, numa outra sepultura abandonada do lado, eles pegaram e exumaram de uma sepultura e inhumaram na outra, sem que sem que a administração do cemitério tomasse ciência do que estava acontecendo. Tanto é que quando vocês foram à administração perguntar a respeito, nos livros do cemitério estava anotado que essas crianças estavam enterradas naquela sepultura original. Nas anotações do cemitério estava como se estivesse na sepultura original. Aí o pedreiro que fez a lambança, a mando do outro, foi lá e mostrou para vocês onde é que estavam os restos mortais. Então aí eu peço mais uma vez para vocês, a prefeitura está isenta disso. Houve problema dos pedreiros, erraram, mas a administração do cemitério não ficou sabendo disso. Doutor, a administração é responsável pelo cemitério. Eu represento a família que comprou e eles compraram diretamente das rodas de administração. Foi a administração indicou o pedreiro para mostrar Espera um pouquinho. Quem que comprou da administração?
Doutor Zanetti, um minutinho, por favor. Para que a gente coordene, a gente abre depois a palavra para que cada um questione, porque nós temos um horário específico para a nossa sessão. Eu peço a compreensão e assim que o doutor Zanetti responder a questão do senhor Marco, a gente abre a palavra para os questionamentos individuais para que a gente não... Então, só para vereador, é o seguinte, esse caso, eu não tomei conhecimento, quero ver o processo para ver de que forma foi feito. Mas eu acredito que deve ter acontecido o seguinte, o pedreiro que se apossou do cemitério, ele mandou um funcionário dele colocar os restos mortais numa outra sepultura que também deveria estar aí com um aspecto de abandono, e nessa sepultura, depois a senhora fala, nessa sepultura ele fez as carneiras e vendeu para outra família, que apareceu com placa lá e tal. Como? Ele devia conhecer que a família, ou ter conhecimento que a família de quem estava enterrado ali não frequentava com certa assiduidade o cemitério. Então ele falou, eu vou tomar a sepultura e quando aparecer, já foi. Né? E esse é um caso raro. Eu acho que é o único caso que aconteceu, que é o único, pelo menos, que a gente tem conhecimento, de que a administração do cemitério não teve conhecimento de que houve essa transação. Porque teve outras transações feitas em particulares, que o pessoal foi depois tentar mexer, quando nós determinamos que o pessoal não deveria fazer compra de sepultura de particulares, e para fazer tinha que pedir autorização da administração para poder mexer e fazer carneiro ou reforma, e aí deu uma parada. Então, o caso de vocês deve ter sido isso, feito entre os pedreiros, sem que a administração do cemitério tomasse conhecimento. Mas eu vou cuidar do teu processo. Você pode, depois você me dá um número que eu vou cuidar dele. Tá? É isso aí. Eu consulto aos presentes, mais algum questionamento para os nossos representantes da prefeitura? Eu represento a família que comprou o jazigo e, na verdade, no recibo, que depois a administração disse que era falso, existem sepulturas, o número de 2 sepulturas, a 385, que acredito que seja a 385, então a gente já hoje não sabe quem é o proprietário, e a 386 são as crianças do Marcos. E nós fizemos o processo administrativo, mas também não tivemos a resposta ainda, até a Suzana entrou em contato para falar que acabou juntando os 2 processos para tentar resolver de uma vez só. O problema é que acho que o senhor não tem conhecimento de tudo isso. Na verdade, acho que todo mundo tinha que sentar e verificar o que realmente está acontecendo para tentar um ajudar o outro. Mas a pessoa foi lesada, porque ela tem os recibos, tem tudo. Foi comprado na administração, foi lá, falou com uma certa pessoa, e ela pediu que fosse encontrasse o pedreiro, chamei o pedreiro, e o pedreiro inclusive falou, existem essa, você pode escolher. E lá, quando ela chegou, estava na terra. Tanto a minha cliente foi quem fez as urnas. Não tinha nada. Então eles haviam limpado mesmo, já haviam tirado os filhos dele. Então, na verdade, foi isso que aconteceu. E ela só teve conhecimento através de uma reportagem na televisão. A administração normalmente entrou em contato e falou qualquer coisa. A administração até hoje não procurou quem é a pessoa que dona da 385. Então é uma coisa que ainda vai explodir, porque essa pessoa vai querer saber. Né? Então, na verdade, eu acho que é isso. A administração teria que entrar em contato com essas pessoas para tentar já resolver tudo de uma vez só. Não deixar isso prolongado. Vamos resolver hoje esse processo e daqui 1 ou 2 anos aparece uma outra pessoa e nós voltamos a essa situação novamente. Pois não. O nome da senhora, por favor? É Cláudia. Cláudia. Obrigado, senhora Cláudia. Eu consulto
se tem mais alguém da plateia para alguma pergunta à equipe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Helena. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Vim apenas para esclarecer uma necessidade que eu tenho, de uma certa urgência, de que isso seja resolvido. Através da minha documentação, eu tenho um laudo médico que eu posso, daqui a meia hora, ter um problema sério, cair e morrer. Certo? Isto me traz uma preocupação muito grande, porque no dia 30 de abril de 1912, eu fiquei internada na casa de saúde durante 15 dias, não sabendo que eu estava entre a vida e a morte. Tá? Tomei conhecimento disso após a minha alta, através dos médicos que me encaminharam para São Paulo e que eu, de minha livre e espontânea vontade, não quis ir a essa consulta em São Paulo. Então eu tenho urgência e emergência de que seja resolvido, porque caso aconteça alguma coisa comigo, minha família não tem aonde me colocar. Como se tivesse acontecido, eles não estariam sabendo de nada do ocorrido dentro do cemitério. Então eu pediria a todos, por favor, com carinho, atenda o meu pedido. É o que eu peço. Dr. Zanetti me conhece, eu sou amiga da doutora Elvira, eu não estou aqui querendo fazer chantagem emocional. Eu sou uma pessoa solteira, não posso deixar nada sem resolver. Eu tenho que resolver os meus problemas. Eu tenho que ter um lugar para morar e aonde eu fiz uma casa para minha família toda morar, que seria o último lugar, a última casa. Por favor, eu peço a todos que resolvam o meu problema. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhora Maria Helena. Eu consulto se mais algum cidadão tem algum questionamento, alguma pergunta. A senhora vai falar? Já foi feito? O problema é abrir uma outra sessão nesse dia, né? O andamento do negócio, né? Fala então. Não é? Fala aí. Eu peço ao... O nome da senhora, por favor? É Regina. Regina. Eu sou avó das crianças que violaram o túmulo lá. Que o senhor marcasse uma outra audiência para a gente ver o pé que vai ficar, o que vai ser resolvido, o que vai ser feito. Agradeço pelo que o senhor fez de ter marcado essa audiência, porque pelo menos a gente se abre, fala o que tem que falar, entendeu? Porque para nós foi dura. Tirar as crianças lá, ver as roupinhas, ver tudo lá de novo, né? Não é fácil, não. Então eu agradeço ao senhor e espero que o senhor marque uma outra audiência para a gente ver o pé que vai ficar. Boa noite. Obrigada. Pois não. Não havendo mais... Só para redimir o doutor, eu quero deixar claro que não foi minha intenção. Eu quero deixar claro que não foi minha intenção ofender ninguém aqui nessa casa, né? Mas como o senhor disse que se sentiu ofendido pelas minhas palavras, eu também me senti ofendido com as palavras do senhor, quando o senhor disse a respeito de indenização financeira aqui, tá? Então nós não estamos aqui atrás de indenização financeira nenhuma. Como a irmã disse, nós estamos aqui para que seja solucionado o nosso problema. Então, como o senhor também me pediu desculpas, eu peço as minhas desculpas ao senhor, se o senhor se sentiu ofendido com as minhas palavras, tá? Por gentileza, me desculpe, em nome de Jesus, tá? Bom, não havendo mais pessoas, nós temos na representação como presidente dessa sessão, dessa audiência, agradecer imensamente a presença de todos, agradecer aos senhores vereadores, nós abrimos então a palavra, antes de finalizar, para o senhor Talarico, para uma comunicação. Eu gostaria de esclarecer a vocês que a partir do momento que nós
seja, faz 45, quase 50 dias, a pedido do nosso prefeito, para que se efetuasse uma regularização dos assuntos pendentes dentro do cemitério, nós já começamos a trabalhar. Como o Marcos falou, que seria correto contratar pedreiros, naquela época se fazia jazigo, correto, Marcos, seria. Mas hoje, carneiras para baixo é tudo terceirizado, então não tem mais aquele jazigo, não tem mais nada. Qual seria a forma de eu tentar segurar esse problema existente lá hoje? Eu sou engenheiro, então eu mexo com obra, então eu sei o que fazer. A primeira das providências minhas lá foi qualquer reforma, pintura ou construção tem que passar na administração. O empreiteiro e o proprietário, eles vão assinar o papel, e a administração vai acompanhar até o jazigo, depois de verificar a titularidade, de tudo isso aí. Aí a pessoa pode começar a fazer a reforma, a pintura ou construção. Segundo, caso aconteça que algum deles não passe pela administração, já está acertado com a parte de urbanismo, é chamada fiscalização como se funciona uma obra particular. Ela vai ser embargada, certo? E vai ter as punições que serão severas, certo? Terceiro, e são todas as atitudes que foram tomadas agora. Você sabe que esses empreiteiros guardam materiais dentro do cemitério. Dou um prazo para ele que já está vencendo, não será colocado, não será permitida a colocação de mais nenhum material ou equipamento do empreiteiro lá dentro. Tire tudo. E esse prazo já está se esvaindo. E o prazo que eu dei é o seguinte: vocês tirem por conta própria, porque senão eu vou chamar a Polícia Municipal e vou mandar retirar. Então são fatos que a gente está tomando porque a gente vai segurar, de alguma maneira a gente vai segurar, certo? Agora, esse fato que você me falou de o pedreiro, de contratação do pedreiro, seria uma ótima ideia se tivesse a construção lá normal, da nova ampliação, tudo. Então vamos fazer um concurso, vamos chamar 10 pedreiros e vamos trabalhar. Ele vai ser coveiro, ele vai ser o pedreiro, ele vai ser tudo. Ponto final. Mas agora mudou isso tudo. Então uma forma de segurar vai ser essa. Fora as placas que nós estamos colocando com avisos, certo? De prevenção ao município. Agora eu esperaria contar com toda a imprensa para divulgação desses fatos. Que isso aqui precisa ser divulgado na imprensa. Porque, lamentavelmente, o que aconteceu até agora é lamentável. Mexer com o sentimento do povo é lamentável. Mas que não aconteça mais. É isso que eu queria divulgar. Muito obrigado a todos e estou inteira à disposição do que vocês precisarem lá. Okay? Muito bem. Eu queria deixar claro também, no nosso legislativo, no nome dos nossos colegas, que a nossa Casa de Leis, o Bargato, estará sempre à disposição da sociedade, do Poder Executivo aí, no sentido de estar também atuando e colaborando para evitar esses acontecimentos. E de antemão agradecer muito a figura do Dr. Zanetti, que nos atendeu com muito carinho quando da procura, e agradecer também ao Carlos Talarico. Nós somos testemunhas vivas, né, quando procuramos, quando do início do planejamento dessa audiência, do esforço sob a batuta do Talarico, no sentido de estar localizando as famílias. Houve uma dificuldade muito grande e nós temos a agradecer muito, Talarico, a atenção sempre dispensada para a gente, em todas as vezes que a gente foi lá, e ao Dr. Zanetti também. E que continue esse trabalho incondicionado e visando sempre o bem-estar da sociedade como um todo. Vereador Bagato, mais umas palavras. Eu gostaria só de solicitar a Vossa Excelência, o vereador Penha, que formalizasse junto à presidência desta casa
como toda audiência pública, o material gravado desta audiência deve estar à disposição. Então, se for do interesse de alguém obter uma cópia da gravação desta audiência, está à disposição tanto do Poder Executivo como da população e dos demais vereadores que por algum motivo também possam não ter estado aqui nesta noite. E é aberto, é público e todos têm o direito de ter acesso a esse material. Obrigado. Será feito, vereador. E essa presidência agradece então a todos que compareceram a essa audiência pública. Desejo uma boa noite a todos e declaro encerrados os trabalhos dessa audiência. Uma boa noite a todos.